Gente, vamos começar falando, claro, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE, que pode tornar ele inelegível por 8 anos. Pois é, 3-1 já é o placar para tornar Bolsonaro inelegível. O julgamento foi suspenso, né? A sessão foi suspensa e vai retornar amanhã ao meio-dia. Então, como você já deve ter acompanhado aqui, o ministro Benedito Gonçalves já tinha votado, ele é o relator, ele votou pela condenação do Bolsonaro e foi seguido hoje por Floriano Marques e André Tavares. O ministro Raul Araújo divergiu. Portanto, ele votou pela absolvição do ex-presidente Bolsonaro. Então, amanhã a sessão será retomada. A sessão dessa quinta, que é a terceira para análise desse caso, né, foi iniciada com o voto do ministro Raul Araújo. Ele, então, começou aí, deu pontapé nessa divergência, votou pela rejeição das acusações contra Bolsonaro. Depois, os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares votaram pela condenação do ex-presidente. E aí, na terça-feira, né, o relator já tinha votado, já tinha apresentado o seu voto para condenar Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Faltam, então, os votos da ministra Carmen Lúcia e também dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Só para a gente lembrar, né, nunca é demais falar que Bolsonaro é julgado pela reunião com os embaixadores, você deve se lembrar, no Palácio da Alvorada, na qual ele atacou o sistema eleitoral sem provas. Vamos aqui passar a bola para quem entende de fato do assunto, que são vocês dois, professores que estão aqui. Eu só jogo a bola, entendeu? Quem bate, rebate, joga são vocês. Vamos começar chutando qual que vai ser o placar, hein, final? Para quebrar o clima, vai. Para já dar aquela quebrada. Vai ser, a dúvida são 7 ministros, certo? Se vai ser 5-2 ou 6-1. Exatamente. Portanto, a dúvida é se Nunes Marques vai votar contra ou a favor da condenação do ex-presidente Bolsonaro. Essa é a questão. Exatamente. Porque os outros já são carta marcada, a gente já sabe como eles vão votar, né? Como eles se manifestam, enfim. Vamos lá, vamos primeiro com o cientista político, depois o opinador profissional, que sou eu. Forma alguma. Imagina, humildade. Você está sendo humilde. Não. Fala, professor. Então, antes de tudo, acho que é importante dizer que, relembrar que o Bolsonaro, desde que assumiu a presidência da República, jogou contra a democracia, jogou contra as instituições, contra o sistema eleitoral, contra a Constituição, né? Então, quando a gente observa que está sendo levado em conta apenas um evento, que foi, não é, a reunião em que ele chamou embaixadores, diplomatas, para literalmente descascar o sistema brasileiro, dizer que é uma porcaria, sem nenhuma evidência, sem nada, né? Quer dizer, simplesmente porque ele tinha a chance de perder a eleição, né, e queria dar um golpe, como tentou dar. Então, antes de tudo, chama atenção isso, né? Na verdade, ele devia estar sendo julgado, né, por muitos outros atos. Esse é o menor dos problemas, né? A reunião. Se você for pensar em tudo, né, que recai sobre ele, né? Exatamente, porque usou a TV pública, né, a EBC, contaminou literalmente, né, como um vírus, né, contaminou a sociedade brasileira, criando este ódio. Não precisamos aqui ir longe para dizer quantas pessoas foram assassinadas pelo ódio, né? Pelo ódio provocado pelo bolsonarismo. Então, na verdade, é muito mais, né? É quase autoevidente, né? Mas, de qualquer forma, o fato é que este julgamento, que eu queria lembrar um outro fato. Na eleição de 2018... Não, professor, só para antes de você seguir, quando você diz que quantas pessoas foram assassinadas pelo ódio, o que é? O que significa? O ódio na política, né? O ódio provocado por um presidente da República que diz que a democracia no Brasil não existe, que a Constituição não existe, que é tudo uma fraude, né? Tá claro, isso criou um grupo de pessoas, e não foram poucas, que acreditaram nisso. É isso nesse sentido que eu quero dizer, né? E acreditaram de tal maneira, não é, que foram às vias de fato, na violência, mataram pessoas, né? Quantos episódios nós vimos sobre isso? Quantos e quantos e quantos, né? E isto se expressa também, né, no descrédito das instituições. O que foi o 8 de janeiro, né? Pessoas vestidas com a camisa do Brasil dizendo: eu, como brasileiro, venho aqui, quebro tudo. Patriota, é uma loucura, né? Criou, isto é o ódio generalizado
generalizado na vida política que leva até o sujeito querer colocar uma bomba no aeroporto. Né? Nós estamos falando de situações muito sérias. Então, o Bolsonaro, na verdade, ele é o responsável, né, fortemente, embora não apenas, né, tem uma série de outros com ele, por ter criado este ódio e desacreditar o sistema político, que o Brasil, por sinal, ele é um país que é referência internacional nas urnas eletrônicas. Hã? Não, e assim, quantos testes não foram feitos? Qualquer pessoa pode acompanhar, né, o sistema, a votação. E ele é um sistema impenetrável, né? Você tem muitas camadas de proteção. Enfim, tudo isso se sabe, ele sabia também, mas a ideia era destruir a democracia brasileira. Mas o mais triste dessa história também, né, Paulo, é que quando tem esse ataque ao sistema eleitoral, tudo que era tão consagrado, né, pro brasileiro, pro eleitor, pra população, fica em dúvida para algumas pessoas. Exatamente. Então, quando o presidente vai lá e ataca, né, na época, vai lá e ataca o sistema eleitoral que é tão consagrado e tão seguro no nosso país, que é um modelo, como você disse, né, para outros países, um modelo internacional, aí as pessoas que seguem, né, e que votam pelo ex-presidente, que gostam do trabalho dele, que aí cada um é livre para gostar do que quiser, fala, bom, mas se ele está falando que não funciona, que tem alguma insegurança ali, pode ser que tenha mesmo, né? É mais ou menos, se você for comparar com a história da vacina. O SUS é uma potência que a gente tem em relação à vacinação e outras questões também, em que a gente sempre teve altos índices de vacinação, sempre foi algo muito seguro para o brasileiro, enfim, as famílias levam lá os seus filhos. E hoje em dia tem um questionamento muito grande, tanto é que as taxas de vacinação caíram muito, né? E não só de Covid, de outras doenças também, que são doenças importantíssimas, que a gente já tinha combatido e que estão voltando aí. Então, assim, só um paralelo aí para a gente comparar. Importante o paralelo, importante. Eu vou repetir o que eu falei na semana passada, né? Então, assim, a gente tem um problema que é fruto da nossa democracia, que é jovem e frágil, né? E nós temos uma população que é pouco instruída politicamente. Então, assim, é óbvio que o Bolsonaro ele foi uma espécie de epítome de um processo que eu acho que é longo já. Então, essa coisa de provocar o público, provocar o eleitor, já é uma coisa antiga. O PT fez isso durante todos os governos deles, assim. Então, isso já é uma coisa que os políticos brasileiros aprenderam a fazer, a fomentar o seu eleitor, a sua audiência e ficar nesse papo de jogar uns contra os outros. Já era uma prática antes do Bolsonaro assumir o poder. Então, não é uma coisa relativamente nova. Então, claro que a gente chegou a patamares nunca antes, né, previstos, mas isso de fato já existia. A gente já via isso acontecer, né? Na época da prisão do Lula, do impeachment da Dilma, a onda de violência que aconteceu aqui em São Paulo, Brasil afora, então com os petistas tudo malucos pelas ruas e também jogando o cara até aquele evento que aconteceu em Santo André ou São Bernardo, que jogaram o sujeito na frente de um caminhão, ele bateu a cabeça, ficou ensanguentado, sangrando no chão e ninguém fazia nada. Então tem um monte de eventos de violência, tem foto, tem vídeo, tem um monte de coisa. Então assim, não é novo, né? O que eu acho que aconteceu com a chegada do Bolsonaro ao poder é que, como eu falei semana passada, ele pegou uma série de desconfianças que eram de uma ordem da natureza de uma democracia frágil e nova, e elevou isso ao nível da desconfiança absoluta. Então, quer dizer, o negócio da urna, sempre a gente ouvia aquele burburinho, mas será que, como é que é isso aí e tal? Então, quer dizer, era uma obrigação das instituições explicarem como é que a urna funcionava e deixar a sociedade tranquila em relação a isso. O fato é que a sociedade, ou parte da sociedade, nunca esteve tranquila porque essa desconfiança é antiga também. Aí ele vai lá e bum! Né? O próprio presidente falando sobre isso, ele lá sentado na cadeira presidencial, as urnas que o elegeram, inclusive, né? Ele começar a colocar desconfiança sobre as urnas que o elegeram, isso gera um nível de desconfiança muito maior nas pessoas, que é o que vocês falaram da vacina, é a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, o presidente falando assim, quase que ininterruptamente contra a vacina, contra a vacina, contra a vacina, uma parte da sociedade vai atrás, porque o brasileiro tem essa coisa de confiar no político.
O que é uma maluquice, na minha visão, assim. O político tem que ser olhado sempre e sempre com desconfiança. Mas a gente deposita essa confiança e aí os políticos manipulam muito bem isso. Então a gente chega agora no caso de um presidente que teve 4 anos de um governo quase que absolutamente desastroso, né? E que atentou sim contra a democracia em vários momentos, né? Então, e esse caso dos diplomatas lá é um caso flagrante de muitos outros, né, que ele fez e das coisas que ele cometeu. Então, assim, eu acho que 8 anos até de inelegibilidade, né? Eu acho até pouco. Tinha que ser mais. Né? Porque. E eu já falei semana passada. Tinha que ser porque é burro. Entendeu? Porque não sabe governar. Porque chegou lá e não sabia o que fazer. E em 1 ano e meio ele entregou o governo pro centro, tal do Centrão e tal. E os caras governaram o resto do tempo. Então, assim, não é novo. Eu acho que isso, a gente tem ainda um longo caminho pela frente para tentar fazer com que a nossa democracia amadureça e que esse tipo de político, que não é só o Bolsonaro, tem um monte deles assim, e o Lula está no governo fazendo a mesma coisa num nível inferior, mas também fica lá falando pelos cotovelos tal, e tentando jogar a sociedade contra instituições ou até contra ou a favor de coisas questionáveis, como a gente vai falar daqui um pouco. Então, assim, tomara que o placar seja, já que é para chutar um placar, eu vou chutar 5-2. Eu acho que o Nunes Marques vai votar pela absolvição e o restante vai votar pela condenação. Mas não tenho certeza, né? Tudo pode acontecer. Só podia fazer uma ressalva aqui, claro, por favor. Fala do Paulo, que é o seguinte, não me parece, o Bolsonaro acho que inaugurou no Brasil algo que nós não tínhamos visto até então. Então não acho que seja apenas uma questão, vamos chamar assim, de escala, né? Ou seja, até Bolsonaro, na verdade até 2016, quando houve se dá um golpe de Estado no Brasil, havia um jogo da política. O que é o jogo da política? O jogo da política tem, digamos, simbologias, né? Tem disputas, ora mais civilizadas, ora um pouco mais agressivas, mas é o jogo da política, né? É claro, o jogo da dissidência, das alianças. Por sinal, o Brasil era considerado na ONU um exemplo de democracia, de perspectiva internacional. O PSDB era uma moça, então, perto. Não, o PSDB, exatamente. O PSDB jogava o jogo da política. Ele era quase que governo junto com o governo, né? Se for comparar. Tô brincando. Então, mas ele jogava o jogo da política, tá claro? Sim, Quando você rompe a democracia em 2016, né? E mais, não vamos esquecer que teve um movimento fascista no Brasil chamado Lava Jato. É um movimento fascista, não tem outro nome. Né? Que desacredita a política. E aí, nesse sentido, acho que o Paulo tem razão. O Bolsonaro é uma espécie de catálise, né? Ele catalisa uma série de símbolos, de vontades, de recalques. Palavra, né? O mundo da Regina Duarte, no mundo do recalque, né? Você gosta de dizer, Regina, esse recalque, né? Da classe média. Então, ele catalisa tudo isso, tá certo? Mas onde eu quero chegar é que não é só uma questão de escala. O Bolsonaro inaugura no Brasil, né, um protofascismo. Isso de 85 para cá tinha acabado, né? A gente tinha um processo político que se consolidava, uma Constituição que, com vários arestas e aparos temos que fazer, mas ela é em larga medida respeitada, né? Ou em boa medida respeitada. O Bolsonaro não, ele quebra esse jogo. E, portanto, o discurso do Bolsonaro não é um discurso democrático. Não é, de jeito nenhum. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é que não dá para comparar Bolsonaro com nenhum outro político. Não dá para comparar com o Fernando Henrique. Não dá para comparar com o Serra. Não dá para comparar com o Lula. Né? Nós estamos falando de categorias diferentes. Eu não posso comparar vinho e vinagre. São coisas inteiramente diferentes. Eu queria pontuar esse aspecto. Eu concordo, que o Bolsonaro representa a fascistização no Brasil. Eu concordo, mas eu não acho que isso seja uma coisa de... no nível da compreensão das pessoas, não tem essa ruptura ou essa inauguração. As pessoas elas só foram fomentadas num tipo de pensamento que já estava ali. Então muita gente já pensava daquele jeito. Quantas e quantas pessoas a gente não escutava dizendo que na ditadura era muito legal?
né? Então, quer dizer, já estava ali a coisa. Agora, claro, pensar em 2016 como um golpe e tal, aí vai de visão de mundo, né? Então, quer dizer, a gente não vai concordar com isso aqui e nem precisa. Mas aí depende da visão de mundo que a gente tem, da maneira como a gente compreende a política e os processos que ocorreram de 2014 para cá. Né? Então, assim, 2013, né, a gente não precisa de um entrar num acordo nisso. Então, quer dizer, eu não vou concordar que a coisa, não foi um golpe, e aí a partir dali... Não, acho que essa coisa já estava aí. Eu acho, sim, que o Bolsonaro foi assim, um ponto fora da curva, mas eu não acho que ele seja uma coisa... Mesmo porque ele estava lá há 30 anos, e eu não sei quanto tempo fazia que ele tinha dado aquela declaração, naquela entrevista que ele queria fuzilar o Fernando Henrique. Já é antigo aquilo. Não, sim. Entende? Então não é nada novo, assim. Então já estava lá. A coisa já estava sendo dita, já estava sendo absorvida pelas pessoas. Então, assim, e ele cresce muito de 2014, 15 até ele ser eleito, exatamente exacerbando esse discurso que já era dele. Sim, sim. Né? Então... Mas, de qualquer maneira, Paulo, esse discurso... Por sinal, tem um instituto chileno muito legal, se o pessoal quiser pesquisar, chama Latino Barômetro. É muito bacana. Ele faz uma pesquisa anual na América Latina sobre o grau de adesão a valores democráticos. E o Brasil, mesmo nos períodos democráticos, tem índices de confiança na democracia baixos. Então, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Pode estuprar se tiver com uma roupa X ou Y. Esse tipo de coisa, né? Que é o suprassumo, né? da ausência de civilização, né? de uma visão autoritária, violenta do mundo, estava presente. Só que isso chegou ao poder. Isso faz toda a diferença. Quando isso chega ao poder e toma o Estado, né? Junta milícia com forças armadas, com igreja, com agronegócio. Tá claro? Então, isso chegou ao poder e tentou se perpetuar no poder. Tentou dar um golpe de Estado. Não foi um, né? Tentou vários. Né? Tá claro? Então, isso muda. Então, de fato, tem um humus, vamos chamar assim, na sociedade brasileira. O Latino Barômetro sempre marcou isso. Né? E vários estudos que fazem os surveys, né? Pergunta para os brasileiros o que você acha disso, né? Sabe? Vários preconceitos, racismo, homofobia, né? Inúmeras formas de preconceito que chegaram ao poder. E chegaram ao poder, né? Imprimiram marcas que levaram à morte de pessoas, que levaram à exclusão. O Brasil voltou para o mapa da fome. Né? O grau de violência, perseguição a jornalistas, nunca se teve tanto, com assassinato de negros, assassinato de homossexuais, tudo isso explodiu no Brasil. Né? Então, eu só queria dizer isso, quer dizer, você tem um humus conservador que ele